colesterol é um importante nutriente no corpo. O cérebro, nosso cérebro é 2% do peso do nosso corpo e armazena 25% do nosso colesterol. Você acha que o Criador ia fazer uma sacanagem cósmica? Colocar um veneno dentro do cérebro e o cérebro carregar 25% de todo o colesterol do corpo e o cérebro é só 2%? Toda a membrana celular, o corpo tem hoje 37,9 trilhões de células. Vamos arredondar para 38. Tem 38 trilhões de células. Na parede celular tem colesterol. A vitamina D3, que começou a pegar fama, hoje é respeitada no mundo inteiro, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D3, o precursor dela é o colesterol. O que está acontecendo é que o mundo está todo envenenado. Ó, a água que nós bebemos está envenenada, a comida está contaminada, o solo está contaminado, o ar está contaminado. Então, a gente está adoecendo muito. A poluição eletromagnética é um absurdo. O 5G, claro que todos nós gostamos, que ajuda na tecnologia, mas não vem de graça. Nós pagamos um preço grande por o 5G. Ele afeta a gente mais, entendeu? Então, essa intoxicação, aqui no Brasil, isso não é agravado ainda pelo agrotóxico. O Brasil é o primeiro per capita no mundo em uso de glifosato, que é um dos piores. O agrotóxico, a agricultura toda. E o outro problema grande é o seguinte, é a monocultura. Você planta, você vai ler um livro sobre tomate, lá vai estar dizendo para você que tomate tem selênio. Isso é no livro. Se eu compro o tomate e é monocultura, e o produtor de tomate planta tomate sempre do mesmo jeito, e no final do ano ele põe um adubo que é de nitrogênio, potássio e fósforo, que não tem selênio, o selênio que tinha naquele terreno acabou. O tomate não consegue fazer o selênio do nada. Por melhor que você tenha a sua mesa mais bem organizada, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um pouco daquilo, na teoria sim, na prática não. Restrição calórica é um outro modo de falar, come menos. Existe um fenômeno que foi Confúcio que trouxe para o mundo, que chama Hara Hashibu. Quem faz isso são os japoneses do arquipélago de Okinawa. Eles praticam o Hara Hashibu e eles são os que mais vivem. O arquipélago de Okinawa é o lugar do mundo onde mais tem centenário per capita. Então, se for para Okinawa, você divide 108 anos lutando judô, encontra gente de 108 anos praticando ciclismo, nadando, atravessando de uma ilha para outra nadando. Então, eles foram ver o que esse pessoal faz. Eles descobriram isso, descobriram na Icária, na Grécia, descobriram na ilha da Sardenha, na Itália, descobriram na região de Nicoya, na Costa Rica, e descobriram a cidade de Loma Linda, na Califórnia. E eles perceberam que esses lugares, as pessoas vivem mais de 100 anos. São 5 lugares no mundo. Aí eles estão preocupados em saber o que essas pessoas fazem. E um denominador comum é o Hara Hashibu, que os japoneses chamam de Hara Hashibu. Nós, médicos, chamamos de restrição calórica. São pessoas que comem menos. São pessoas, por exemplo, que não jantam. Na nossa casa nós não temos jantar há muito tempo. Pode tomar um caldinho, comer uma fruta. Isso é um dos grandes segredos. Antigamente, os antigos eram assim. Eles olhavam lá fora, está escuro, então não pode comer nada. Você que está bem familiarizada com o jejum intermitente. Sim, né? sim. Quando você deixa de jantar, você está praticando um jejum intermitente. É simplesmente comer menos. Vale a pena você deixar aquele açúcar de lado. E aí veio a dieta cetogênica. Cetogênica, que exato. tem mais de 1.500 livros no Amazon.com. Poucos médicos entendem da dieta cetogênica, que é muito simples a dieta cetogênica. No momento que você faz uma dieta baixa em carboidrato, ela já é semi-cetogênica. Quanto menos você comer de açúcar, melhor. Infelizmente, tem muito mercenário na medicina. Está muito interessado em ganhar dinheiro, entendeu? Esse é o problema. Aí uma coisa que às vezes não funciona, você sabe que não funciona, você fala, como é que repete tudo isso? Muitos são por ignorância e muitos são por ganância. Você imagina, na faculdade de medicina você aprende uma coisa, aparece um e fala uma coisa que não é aquilo, esse cara é louco. A gente adora o status quo. A medicina virou muito comercial. Você que já passou por médico em hospital, etc., internado, sabe muito bem o que eu estou falando. Essa história de que eu vou largar o açúcar, não estou falando que o açúcar é bom, não. Eu sou contra o açúcar. Mas entre o açúcar e o adoçante, fica com açúcar. Está falando de açúcar porque o açúcar ele pode ser
mais nutritivo, menos venenoso. O Demerara é o segundo melhor, o mascavo é o primeiro. Mas o mascavo brasileiro está contaminado com fungos, então eu não quero. Por um lado, seria o melhor para adoçar tudo, o mascavo. Mas como jeito como os alimentos são armazenados no Brasil, dá muito fungo. Por exemplo, o amendoim está comprometido com aflatoxina, que o jeito que é armazenado acaba contaminando. Você tem que tomar muito cuidado com isso. O aspartame, que você deve conhecer bem, que hoje tem 6 mil produtos no mercado adoçados com aspartame. O aspartame causa uma série de problemas. Inclusive, tem estudos mostrando que facilita o desenvolvimento de Alzheimer. O aspartame, você não pode levá-lo ao forno nem à frigideira, porque ele se deteriora. Ele acaba liberando metanol, que é um veneno. Você não pode fazer um bolo dietético com aspartame. O edulcorante, hoje, mais vendido, é a sucralose, que é uma combinação de frutose com galactose, mais 3 átomos de cloro. Eu tenho uma frase muito bonita que nós criamos, que é assim: você é aquilo que a sua comida comeu. Você vai comer um boi. O boi comeu o quê? Ele comeu farelo ou ele comeu capim? Se ele comeu capim, ele tem um tipo de carne. Se ele comeu farelo, a carne já está deteriorada. Você lembra da doença, como é que é, da vaca louca? Sabe por que tinha doença da vaca louca? Porque na Inglaterra, eles pegaram os ossos das vacas mortas, moeram, fizeram farelo e deram para as vacas, elas comendo elas mesmas. Porque fez um farelo e aí deu para a vaca. Aí a vaca começou a comer vaca, porque estava na forma de farelo. Criou uma proteína chamada prion, que deu a síndrome da vaca louca. Quer dizer, se você é aquilo que a sua comida comeu. Eu planto uma planta, um vegetal, num terreno pobre. O que sair daquela planta, o fruto que sair dali é pobre. Aí vem um animal herbívoro, come. Aquele herbívoro vai ficar doente. Vem um animal carnívoro, come o herbívoro. Aqui o carnívoro vai ficar doente. Vem o homem, come o herbívoro, a planta, o herbívoro e o carnívoro, vai ficar doente. Então, se eu quisesse resolver o problema de saúde no mundo, eu tinha que começar na agricultura. Você come um alimento, você só vai aproveitar esse alimento se você digerir ele. Se você não digerir, ele vai sair nas fezes. Quer dizer, o fato de você ter comido não quer dizer nada. Você pode ter comido e não absorveu. A pessoa pensa assim, se tem no solo, vai estar no vegetal. Eu falo, não, nem tudo que você engole, você absorve. Se não absorver, não vale nada, vai sair nas fezes. Tem pessoas que ingerem uma porção de coisa que tem vitamina B12, mas ela não tem o fator intrínseco para se juntar com o fator extrínseco, que é a B12, para ser absorvida no ilho, sai no cocô.